Bem-vindo ao canal do Ilan. Meu nome é Ilan e esse é meu canal. Essa é a quarta aula do curso completo de comédia stand-up. Nessa aula a gente vai começar a olhar a perspectiva da comédia de dentro. Até então, nas primeiras 3 aulas, a gente viu sobre a história do stand-up, um panorama do stand-up e as principais tipos e gêneros da comédia stand-up. Agora a gente vai começar a entender a técnica e a teoria do ponto de vista de quem cria o humor e não de quem consome. Antes de mais nada, quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, clica no sininho, dá um like, comenta alguma coisa no final do vídeo e confere os outros vídeos aí e vamos dar início a essa aula. Apesar de não ser um assunto extremamente popular na filosofia e outras áreas sociais e humanas, o riso foi estudado por diversos filósofos, como Aristóteles e Henri Bergson. O Henri Bergson é o que a gente vai usar mais aqui nessa aula, porque ele é o primeiro a fazer certas inovações na maneira de analisar o riso. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma pequena distinção, mostrando primeiro a teoria clássica da comédia, aquela teoria que vem a partir da filosofia e dos pensadores, e depois a gente vai entender a teoria aplicada, aquela teoria que ela é embasada na prática, nas pessoas que fazem de fato comédia. O Henri Bergson espero que eu esteja falando certo, ele foi um filósofo francês. Ele foi o primeiro a analisar o riso a partir do processo do próprio riso e de quem faz o riso, e não a partir dos efeitos do riso, ou seja, dos efeitos da piada. Ele foi entender o que é que gera o riso e não os seus efeitos na sociedade ou no indivíduo, que era uma maneira de se entender e de se estudar a comédia até então. O livro que a gente vai usar como referência chama O Riso, e ele traz vários ensaios publicados anteriormente pelo Bergson, foram compilados nessa obra a tratar analiticamente tudo que ele estudou durante todo o seu tempo sobre o riso e quais os elementos que geram o riso. Trata-se de um livro fundamental para quem está estudando comédia e para quem tem interesse nesse tipo de coisa. Na teoria apontada por esse livro do Bergson, a gente consegue trazer 3 elementos fundamentais que ele usa para definir ou para categorizar a piada, aquela coisa que vai gerar o riso. Ele fala que existem 3 elementos que são presentes sempre numa coisa que gera o riso humano. A primeira coisa, como eu acabei de falar, é que o riso é um fenômeno estritamente humano. O que ele quer dizer com isso? Que uma paisagem não pode ser engraçada pra gente. Nunca que a gente vai rir admirando uma paisagem. E quando a gente ri, por exemplo, de um animal, é quando a gente identifica comportamentos humanos naquele comportamento apresentado pelo animal. E aí, a partir da identificação com o ser humano, a gente consegue rir daquilo. O mesmo vale para qualquer coisa animada, por exemplo, seja um objeto. A partir do momento que aquela coisa demonstrada traz elementos humanos, a gente consegue associar o comportamento humano e aquilo consegue ter graça pra gente. Então, o homem não é apenas um ser que ri, mas um ser que faz rir. O segundo elemento fundamental na hora de gerar o riso, segundo Bergson, é a ausência de sensibilidade. Quer dizer que o riso exige uma indiferença momentânea. E aí é interessante que ele vai começar a demonstrar através dessa análise que isso também significa que o riso é uma atividade puramente intelectual. Trata-se de um exercício de raciocínio, de lógica, e não uma atividade sensível. Então, naquele momento que você está rindo de alguma coisa, você não pode estar se importando com aquela coisa. Por exemplo, se você assiste uma queda, se você fica preocupado com a gravidade da pessoa que caiu ou do estado que ela tá, é muito possível que aquilo não consiga ter graça pra você. Ao mesmo tempo que, se você vê que a pessoa ficou bem, essa situação pode ser bem engraçada, porque você se sente aliviado e desprendido da sensibilidade humana e da empatia. O terceiro elemento trazido por Bergson é que é difícil se rir sozinho. O lance de rir, ou o ato de rir, ele é social. Ele é sempre de uma pessoa para outra. Tem que ter um espectador com alguém para compartilhar aquele riso. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o riso, na verdade, é uma ação que consegue unir as pessoas. Existe cumplicidade no riso. Ao rir, a gente reconhece o outro como igual. Quando a gente ri das mesmas coisas, a gente reconhece aquela pessoa numa espécie de conexão, e isso qualifica o efeito social do riso, ou o significado social do riso. Da mesma forma, é interessante que ele utiliza esse aspecto social do riso para mostrar a importância da piada como uma maneira de corrigir certos comportamentos ou coisas que não são bem vistas em sociedade, como, por exemplo, zoar alguém por causa de alguma coisa. O Bergson afirma que causar esse tipo de constrangimento em alguém é necessário para que a pessoa se adeque às normas sociais que a gente usa para conviver. O riso seria uma ferramenta também de adequação social, ou até mesmo de revisão dessas regras sociais. Claro que o livro traz muito mais coisas do que isso, mas ele gira em torno dessas 3 características principais, e é basicamente
basicamente isso que ele traz. Ele é fundamental e eu realmente recomendo a leitura dele, além dele ser muito pequeno. E sobre a teoria moderna da comédia, a teoria que é fundamentada por pessoas que fazem comédia, por exemplo, comediantes stand-up. Aí começa um problemão, porque na verdade, cursos de comédia, workshops, palestras, apostilas, qualquer coisa do tipo, é extremamente mal visto unanimemente no meio da comédia stand-up. O que eu tô dizendo é que absolutamente nenhum comediante sério na gringa consegue dar algum valor para algum tipo de curso ou workshop de comédia. Muitas vezes curso de comédia é utilizado até como chacota para desmerecer algum comediante, falando que uma pessoa se formou no curso de comédia é tirar ela. The really only rules about stand-up comedy is you have to stand up on stage and you have to be funny. And there seems to be all these invisible rules that people put up, like, starting with your second best joke, ending with your best joke. Who told you this? Yeah, where? I don't know. I took a comedy class. No, I didn't. E por que isso acontece? Basicamente, o motivo das pessoas dizerem isso é porque realmente não tem como você ensinar alguém a ser engraçado. Ilan, mas então por que tem um curso de comédia? Por que tem tanto curso de comédia? E é até interessante, existe um texto do Doug Stanhope falando sobre isso, sobre por que não é interessante ou por que não funciona um workshop de comédia. Eu vou deixar o link aí na descrição. Ele é um texto em inglês, mas tá aí pra quem quiser ler. Eu, inclusive, sou um grande crítico dos cursos de comédia, porque realmente não tem como você ensinar. O que normalmente acontece é que as pessoas ensinam fórmulas já estruturadas, já utilizadas, já até desgastadas na comédia e que ainda conseguem gerar algum tipo de riso. Ilan, mas essas fórmulas não é a técnica da comédia? Não. Essas fórmulas são recursos que as pessoas descobriram com o tempo e que alguém inventou em determinado momento, outras copiaram e continuou dando certo. Ser engraçado seria inventar essas fórmulas, seria descobrir essas fórmulas e não apenas copiá-las. Existem vários modelos bem interessantes para nortear um pouco sobre o que já foi feito na comédia em termos de estrutura, como por exemplo os 15 tipos de punch. Mas se você for analisar esses modelos, inclusive os 15 tipos de punch, fica fácil perceber que a maioria deles são figuras de linguagem, ou seja, são apenas recursos linguísticos que podem ser utilizados para o humor. E também podem ser utilizados para 1 milhão de coisas. São recursos linguísticos, são ferramentas de comunicação. E aí muitas vezes elas são utilizadas para gerar o riso, através de um exagero, de uma personificação, de uma comparação, etc. Agora, é interessante você notar que até nesses 15 tipos de punch, você vai achar um punch que é o da inversão. Na verdade, eu nem sei se esse é o nome dele, acho que é reversão, alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer é que existe um tipo de punch que é basicamente a definição de punch, que é a quebra, a surpresa. Então, para mim, isso serve para que toda piada que não consiga se encaixar nos outros modelos, a pessoa consiga justamente, simplesmente jogar nesse tipo de piada, que é o piada de quebra, que é a definição de uma própria piada. Você entende o que eu quero dizer? E o mesmo vai acontecer em vários outros formatos. Sempre vai ter um tipo de piada que é a definição da piada. Você tem que entender que uma piada, em termos de texto e de estrutura semântica, ela é como um truque de mágica das ideias. A gente vai adentrar nisso melhor no próximo vídeo, que é sobre texto. Por que as pessoas então usam essas estruturas e passam isso adiante? Muito por falta de referência e também porque stand-up no Brasil é uma coisa nova. Então meio que tá todo mundo ainda inventando o que já foi feito. Muitas vezes, infelizmente, reinventando a roda. E é interessante notar que até as próprias estruturas se renovam. Existiam estruturas muito utilizadas na primeira onda do stand-up brasileiro, em torno de 2010, e agora tem várias outras estruturas que estão sendo repetidamente usadas nessa nova onda de comédia também. Um exemplo disso é a estrutura da piada do Anthony Jeselnik. Eu falo que a estrutura é dele porque foi a primeira vez que eu vi essa estrutura sendo utilizada. My ex-girlfriend owned a parakeet. Did you guys hear what I just said? She owned a parakeet. Oh my God. That thing never shut up. But the bird was cool. Essa piada, que é um quiprocó clássico, que pega uma coisa por outra, tem essa estrutura de utilizar o pronome elipticado, né, e depois voltar e revelar que na verdade ele se tratava de outra coisa, de outra pessoa. Isso foi utilizado extremamente nessa última onda do stand-up brasileiro, de falar não, mas o bicho era de boa. Esse tipo de piada você vai achar muito agora. Por quê? Porque é uma estrutura nova, aqui no Brasil pelo menos. Então as pessoas percebem que isso funciona e elas ficam utilizando estruturas que já
já funcionam. Em vez de quê? Em vez de entender a engenharia da piada e como que a gente chega nessas estruturas, que é uma coisa difícil, complexa, mas que sem dúvida nenhuma compensa. Quando esses modelos são abusados na comédia, eles viram hacks, eles viram muletas que até a plateia consegue identificar facilmente. Como, por exemplo, o uso de estereótipos batidos, como fazer piada que corintiano é ladrão ou que São Paulino é gay, esse tipo de coisa, até a plateia já reconhece como estruturas quebradas. Independente da questão moral, é importante você entender que uma vez que o hack é reconhecido até pela plateia, aquilo para de funcionar, porque não tem mais surpresa nenhuma. Para entender melhor sobre essa questão toda, eu vou lançar um vídeo falando sobre stand-up no Brasil. Então dá uma conferida lá também e deixa seu like lá também, que vai estar complementando esse vídeo. Então, Ilan, onde começa essa engenharia da piada? O que é a base da piada? A base da comédia stand-up, é dois pilares: texto e entrega. E aí a gente vai ter os recursos também, que é uma coisa que eu vou explicar melhor também nesse vídeo sobre o Brasil, como funciona essa questão do recurso historicamente. Mas não tem nenhum problema em utilizar recurso, seja um slide, um instrumento musical, um efeito visual, um efeito cenográfico, enfim. E aí que a gente entra nas próximas aulas, porque na aula 5 vai tratar plenamente sobre o texto e na aula 6 vai ser sobre a entrega. Quando a gente fala texto, a gente quer dizer ao conteúdo da piada, não necessariamente se escrita. Tem muito comediante que nem escreve a própria piada, ou que escreve apenas em tópicos, mas ainda é a parte do texto, porque utiliza habilidades e áreas do conhecimento ligado ao texto. Daí é a interseção da comédia stand-up com o roteiro, por exemplo. A parte da entrega quer dizer a performance daquele texto, é o corpo, é a voz, a projeção de voz, é tudo aquilo que tem a ver com teatro está envolvido no stand-up. Nesse momento é importante a gente definir a diferença entre humorista e comediante. Humorista é aquele que escreve a piada, que cria o conteúdo. Comediante é aquela pessoa que apresenta a comédia que já foi criada. Nessa distinção a gente consegue ver claramente os pilares da comédia stand-up. O humorista representando o texto e o comediante representando a entrega. Logo, um comediante stand-up é tanto humorista quanto comediante. Um roteirista, por exemplo, que jamais pisou no palco é um humorista, enquanto um ator de comédia que nunca escreveu uma piada, mas já representou, é um comediante. E aí sobra uma coisa muito interessante, que são os joke writers, que são compositores da piada, porque até então no Brasil pouco se dizia ou pouco se estudava sobre a estrutura de piadas. Quem fazia isso eram os roteiristas de comédia, de programas de TV, de revista em geral, comédia de teatro, comédia de rádio, comédia na TV. Mas a comédia ainda se baseava muito em bordões, em estereótipos, em estruturas, em hacks, que foi o que eu acabei de dizer. Havia ainda muito menos entendimento sobre a criação da piada. Havia muita repetição, seja do absurdo, seja do caricato. E aí também a gente tem muito aquele humor de personagem, né? Que é um humor que, como eu disse, vai em estereótipos facilmente reconhecidos pela plateia. E não necessariamente tem um texto forte, mas era muito baseado na sua entrega. Até porque o texto, por muito tempo no Brasil, não foi algo autoral. Não havia essa inclusão, não havia essa necessidade, não havia essa restrição de ser autoral. Isso praticamente veio com comédia stand-up, que é também uma anomalia do Brasil, que eu vou também falar nesse vídeo, que é sobre o stand-up no Brasil. Mas o que eu quero dizer é que a partir do stand-up no Brasil, surgiu, ou pelo menos tomou força, os compositores da piada, que é uma função dos joke writers. São pessoas que são utilizadas, às vezes não só como roteiristas, mas apenas para, por exemplo, colocar piadas em roteiros que já existem, fazendo o que é chamado de punch up, um roteiro. Também pode escrever piadas para outros comediantes, para eventos específicos, para palestrantes. E claro, roteiros de comédia principalmente. E aí é interessante entender que a noção de roteiro, estudo de roteiro, criação de roteiro é um estudo completamente diferente da criação da piada. E que para você fazer um roteiro de comédia bem feito, você tem que entender os dois. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Nele a gente falou sobre os tipos de teorias, os tipos de técnicas, qual que é o entendimento das pessoas e dos comediantes acerca do workshop e da teoria da comédia e como tudo isso se desenvolve. A gente também entendeu a diferença entre humorista e comediante e o que é o joke writers. Quem ainda não comentou, comenta. Quem ainda não curtiu, curta. Muito obrigado. Fique atento, fique no próximo vídeo, comenta. Meu nome é Ilan, valeu.